E como é a hermenêutica na Idade Média? Aí nós temos a força da tradição sobre a interpretação bíblica. Desenvolvimento da escola do Ocidente na ênfase do apoio da tradição da Igreja na interpretação dos textos bíblicos. Dentro da rica tradição da Idade Média, que vai ser condensada naquilo que o catolicismo crê até hoje, a Bíblia Sagrada e a tradição estão em pé de igualdade. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a revelação escrita e a tradição oral é a revelação não escrita. São duas revelações de igual peso. Então, naquilo que a Bíblia se cala, a tradição vai responder. E a tradição vai responder com os dados tão legítimos quanto aquilo que está escrito na Bíblia. Quem detém do domínio dessa tradição oral é o magistério da igreja. São os bispos da igreja que têm a tal da sucessão apostólica, que não é apenas uma sucessão em termos de autoridade, mas é sucessão também do monopólio de se interpretar as coisas relacionadas à doutrina e à fé. Então, muitas vezes, questões dentro do catolicismo serão resolvidas com base na tradição oral e não na tradição escrita. Por exemplo, questões relacionadas a Maria, sua assunção, sua virgindade perpétua, né? Tudo isso vai ser resolvido não pelo texto bíblico, mas pela tradição que versa sobre assuntos que a Bíblia ela não versa. Tá? Hugo de São Vítor, 1096 a 1141, ele diz o seguinte: aprenda primeiro em que deve acreditar, então vai até a Bíblia e encontre lá esse preceito. O protestantismo geralmente faz o contrário, né? Primeiro vê na Bíblia aquilo que ele vai usar como doutrina depois. No catolicismo não. Por quê? Porque essa doutrina, em parte, ela é legada pela tradição oral. E a tradição oral é que nos possibilita, com os seus óculos e com as suas lentes, olhar para o texto bíblico. Em suma, a hermenêutica precisa se adaptar à tradição e não o contrário. Stephen Langton, que foi um bispo inglês, aliás, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Para ele, a preferência deveria ser dada ao significado espiritual e não ao sentido literal, tendo em vista que considerava o primeiro mais útil para a pregação e crescimento da igreja. Olha só que coisa interessante, né? Aqui a gente tem um grande overview daquilo que era praticado como hermenêutica dentro do contexto da Idade Média para frente. Ou seja, uma ênfase muito grande nos aspectos espirituais e não no sentido literal do texto, porque isso ninguém quer saber. O que o pessoal quer saber é sobre o transcendente, é sobre a aplicação espiritual dessa realidade. Tomás de Aquino, ele defendeu que o sentido literal, por sua vez, era a base para todos os demais sentidos na Bíblia. Entretanto, o intérprete deveria perceber que a Bíblia tem ainda um sentido simbólico, pois as coisas celestes não podem ser expressadas em termos terrenos sem fazer uso de alguma forma de simbolismo. Então, há um pêndulo, né? Ora muito espiritual, ora literal, mas considerando esses termos espirituais, é o pêndulo e a dança da hermenêutica dentro desse período. Nicolau de Lira, que foi um judeu convertido ao cristianismo, conhecedor profundo do texto em hebraico, ele dava ênfase no sentido literal, ênfase nas línguas originais, por exemplo. E o que tornou o seu trabalho diferenciado é que defendia o sentido literal das escrituras, e com base no trabalho, por exemplo, de Lira, de Nicolau de Lira, é que o protestantismo ele vai florescer. Né? Olha só essa expressão: se Lira non lirasset, Luterus non saltasset. Ou seja, se Lira não tocasse, Lutero não dançaria. Ou seja, de alguma forma, esse pêndulo que traz para um entendimento mais literal, né, já em meados do século XIV, preparou todo um terreno para que no século XVI, em 1517, Lutero pudesse efetivamente, baseado um pouco nessa preocupação ad fontes, ou seja, de volta ao conhecimento dos originais, estabelecer uma hermenêutica diferente daquilo que era padrão na Idade Média e, enfim, romper com a realidade do catolicismo romano.
Um grande personagem dentro da interpretação e da hermenêutica foi alguém que, embora não tenha se convertido ao protestantismo, seu trabalho foi fundamental para os protestantes, vamos dizer assim, os da primeira geração, da vanguarda, que é Erasmo de Roterdã. Trabalho imenso sobre o texto grego do Novo Testamento. É sobre o texto de Erasmo que Lutero vai basear toda a sua leitura, tradução, e também vai construir sobre ele a teologia protestante. Nós temos aí a figura do próprio Lutero, né, que tem um trabalho intenso na tradução da Bíblia para o vernáculo alemão e enfatizou que o sentido literal deve ser a base da exegese bíblica. Então veja que enquanto no catolicismo nós tínhamos um pêndulo entre uma ênfase mais espiritual e literal, o protestantismo ele vai consolidar que o sentido literal é a base da leitura bíblica, e não somente da leitura, mas também da sua interpretação. A alegoria é como uma bela meretriz que se mostra particularmente sedutora para os homens desocupados. Olha só que texto forte do Lutero. Lutero era meio bocudo, né? O Espírito Santo é o escritor mais simples nos céus e na terra, portanto suas palavras não podem ter mais do que um sentido simples, ao qual chamamos de sentido literal ou sentido das escrituras. E finalmente nós temos Calvino, uma intensificação do trabalho exegético e hermenêutico de Lutero. A norma para todas as doutrinas não seria encontrada na tradição da igreja, mas somente nas escrituras. É daí que vem o princípio que nós, temos hoje do sola scriptura. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante, e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!